Então, vamos dar continuidade na nossa apresentação, no nosso conteúdo do que é necessário para a formação da brigada de incêndio. Uma vez que a gente já sabe como o fogo ocorre, como é a forma de propagação do fogo, qual é a forma de extinção do fogo, a gente vai conhecer a classe de incêndio do fogo, tá? Então, para a gente utilizar um extintor, a gente precisa saber qual é a classe de incêndio que está queimando, para a gente poder fazer a extinção do fogo corretamente. Então, vamos lá. Classe de incêndio A. A gente tem materiais que queimam em superfície e em profundidade. Exemplos: madeira, papel e tecido. Tá? Esses são classificados como classe de incêndio A. Classe de incêndio B. Os líquidos inflamáveis queimam na superfície. Exemplo: álcool, gasolina, querosene, gás de cozinha, álcool, todos eles são classificados como classe de incêndio B, líquidos inflamáveis. Na classe C, a gente tem equipamentos elétricos e eletrônicos energizados. Então, computador, TV, mesa de som, painel elétrico, tudo isso, tudo que está conectado na energia é classificado como classe de incêndio C, materiais energizados. Temos a classe de incêndio D, que são materiais que requerem agentes extintores específicos. Temos pó de zinco, sódio, magnésio, enfim, esses materiais são encontrados nas mineradoras, então são classificados como classe de incêndio D. Tá? Então, assim, vocês precisam entender todas as classes de incêndio. Classe A, madeira, papel e tecido. Classe B, líquidos inflamáveis. Classe C, materiais energizados. E classe D, que requerem um agente específico que a gente já não encontra no nosso dia a dia, no nosso ambiente de convívio normal, a gente não tem contato com esse tipo de material, tá? Então, uma vez que a gente já saiba quais são as classes de incêndio, a gente vai poder fazer a extinção através dos extintores, tá? Então, o que são extintores? São materiais utilizados, são equipamentos e materiais utilizados para apagar o fogo, podendo ser sólido, líquido ou gasoso. Cada um desses materiais irá agir de uma forma diferente, usando os métodos de extinção e abafamento ou resfriamento. Então, como eu disse, para a gente conseguir fazer a extinção do fogo, a gente precisa conhecer as classes de incêndio e, posteriormente, utilizar um extintor adequado para cada classe de incêndio, tá? Então, a gente tem o extintor de água, o extintor de pó químico seco e o extintor de CO2. Então, são os mais usados no nosso dia a dia: água, pó químico seco e CO2. Tá ok? Então, existe uma diferença. Tem os extintores de incêndio portáteis, que há dois tipos. Os extintores de incêndio portáteis, a gente tem dois tipos: o pressurizado e o apressurizado. Qual que é a diferença de um com o outro? Esse daqui é um extintor de incêndio pressurizado. Então, ele tem um manômetro, tem um gatilho e pronto, eu consigo acionar ele de uma maneira fácil. E o apressurizar é esse extintor, em que ele não tem manômetro e ele tem uma ampola em que eu tenho que abrir o registro para liberar a pressão nele, para depois eu fazer a extinção. Lembrando que esse extintor a gente não encontra mais, ele não está em fabricação. Pode ser que alguém já pode ter visto esse extintor? Sim. Só que hoje em dia ele não se fabrica mais, porque ele é um pouco complicado no manuseio, né? Tenho que lembrar que eu preciso abrir uma ampola, abrir o registro para liberar a pressão para depois apertar no gatilho. Então requer muito tempo. Uma pessoa que não tem conhecimento não vai se lembrar, não vai se tocar que para ela acionar o extintor ela precisa abrir a ampola, tá? Então, existem esses dois tipos, o pressurizado e o apressurizado.
Então, o extintor de incêndio para a classe de incêndio A é o de água. O extintor de água ele é o mais adequado para fazer a extinção da classe de incêndio A, que é madeira, papel e tecido. Então, o extintor de incêndio da classe A, eu vou simular aqui. A gente tem o extintor, o manômetro, a mangueira, o bico, a alça de transporte e o gatilho, tá? Então, esse é o extintor de incêndio classe A. Também temos o extintor de incêndio. Então, para que serve o extintor de incêndio classe A? Então, ele é indicado somente para fazer a extinção da classe A. Por quê? Porque se eu pegar o meu extintor de água e for tentar fazer a extinção do fogo numa classe C, que é materiais energizados, a água em contato com a energia conduz a eletricidade. Então, eu vou receber uma descarga elétrica. O extintor de água utilizado para fazer a extinção do fogo na classe B, o que é classe B? São líquidos inflamáveis. A água espalha. Então, uma vez que eu utilizo o meu extintor para essa classe de incêndio, eu vou estar espalhando fogo. Então, por isso que eu não posso utilizar esse extintor para essas classes de incêndio. O extintor de incêndio de água é somente para a classe A. Ele vai apagar perfeitamente o fogo numa madeira, num tecido e num papel. Ok? O método de extinção do extintor de água é por resfriamento. Ele está fazendo o quê? Está fazendo a retirada do calor, tá? Extintor de incêndio pó químico seco. Ele tem as mesmas características do extintor de água. Ele tem mangueira, ele tem manômetro, ele tem alça de transporte, as mesmas características, tá? Porém, ele é de pó químico seco. O extintor de pó químico seco, ele é um extintor BC. Esse extintor BC, o próprio nome já diz, para a classe B e C. Eu não posso utilizar um extintor de pó químico seco BC para fazer a extinção do meu fogo da classe A. Se eu tentar fazer a extinção do meu incêndio da classe A, o meu extintor de pó químico seco, ele não vai extinguir o fogo, tá ok? Lembrem disso. Então, o processo de extinção do fogo, ele é através de abafamento, ele vai retirar o oxigênio do fogo. Então, a diferença. E, lembrando vocês que tem um extintor de pó químico seco que é para as 3 classes de incêndio, A, B, C. Ele também é de pó químico seco, então vamos tentar entender qual que é a diferença dele, né? A princípio, o próprio nome já diz, extintor de pó químico seco ABC, significa que ele é para as 3 classes de incêndio. Qual é a substância a mais que tem nesse extintor? Então, o extintor de incêndio BC, ele somente tem bicarbonato de sódio. Já o extintor ABC, ele utiliza a amônia também. Então, eu tenho bicarbonato de sódio e amônia, tá? Então, para eu poder fazer uma extinção do fogo, de uma classe de incêndio que eu não me recordo para qual extintor eu devo utilizar, e se no local tiver o extintor ABC, eu vou utilizar o extintor ABC. Hoje em dia, a maioria dos imóveis estão somente com o extintor ABC, que é para 3 classes de incêndio, porque numa eventual sinistro, qualquer pessoa consegue utilizar aquele extintor sem ter noções avançadas do que é cada extintor para cada classe de incêndio, tá ok? E também existe o nosso extintor de incêndio de CO2. O nosso extintor de incêndio de CO2, ele é mais indicado para a classe de incêndio C,
Porque na hora de eu fazer a extinção do fogo, esse extintor, ele não deixa resíduo. Então eu faço o processo de extinção por meio de abafamento e ele não deixa resíduo. O extintor de pó químico, ele já deixa resíduo e danifica o material. Então, supondo, eu tenho um equipamento na igreja, uma mesa de som que está avaliada em R$10.000. Na hora de classificação, na hora que foi feito o projeto, que o engenheiro técnico lá fez o projeto, ele identificou que precisava colocar extintor, foi optado pelo extintor de pó químico seco. Porém, como vocês são brigadistas e vocês sabem que o extintor de pó químico seco ele deixa resíduo, o que a gente pode fazer? Podemos comprar um extintor de CO2 e deixar lá próximo à mesa de som os materiais mais caros que tem na igreja ou no salão. Porque se houver um incêndio naqueles equipamentos, eu simplesmente vou pegar meu extintor de CO2 e vou fazer a extinção do fogo. Sendo assim, eu não vou danificar o meu material. E eu, dependendo do que pegou fogo, eu consigo mandar arrumar e ele volta a funcionar. Com o pó, isso já não ocorre. Uma vez colocado o pó em ação, o extintor de pó em ação, ele não vai funcionar mais porque o pó corrói, enfim, tá? Então, é isso. O extintor de CO2, ele é diferente dos extintores de pó químico seco e o de água. Por quê? Conforme a imagem e na prática, eu vou detalhar isso melhor, o extintor de CO2 ele não tem manômetro porque não precisa ter pressão para o CO2 sair. O CO2 já sai com pressão suficiente para fazer a extinção do fogo. Então, a diferença dele é que ele tem um difusor. O extintor de CO2 ele não tem bico, tá? É um extintor que não tem bico, ele tem um difusor, que é esse equipamento aqui. Esse equipamento é o nosso difusor do nosso extintor de CO2. Se vocês observarem, ele não tem bico, o bico dele é um difusor. E para eu poder pegar no extintor, eu tenho que pegar nesse material, que ele é um plástico mais resistente, que ao eu acionar o extintor de CO2, ele sai com temperatura negativa. Uma vez saindo com temperatura negativa, pode me queimar a minha mão. Então, por isso que tem esse local aqui se chama empunhadura, que eu acionar meu extintor de CO2, eu tenho que pegar na empunhadura, para eu não queimar a minha mão. Eu não posso pegar no difusor, porque a minha mão pode ficar grudada aqui por causa da temperatura negativa que sai. Ok? Então, a diferença do nosso extintor é essa. O extintor de CO2 ele não tem manômetro e para eu poder acionar ele, eu tenho que pegar na empunhadura para eu não sofrer uma lesão, uma queimadura ali por causa da pressão negativa que sai do extintor. Então, eu preciso que vocês entendam essa parte que é muito importante quando vocês forem acionar o extintor de CO2, tá ok? Então, o extintor de CO2 ele é para a classe de incêndio C e B, tá? Ele não vai funcionar na classe de incêndio A. Então, se você estiver pegando fogo numa madeira, lá numa cadeira, e você tentar fazer a extinção do fogo por CO2, ele não vai funcionar, tá ok? O processo de extinção do fogo com o extintor de CO2 é através do abafamento também, tá? E por curiosidade, caso vocês já tenham visto, existe o extintor sobre rodas. Eles são extintores que requerem a carga de extinção com maior compatibilidade, né? Comporta mais. Eles têm de água, pó químico seco e de gás carbônico, tá? Então, são extintores maiores e que o tempo de duração da minha extinção do fogo é para um incêndio de maior proporção. O modo de utilizar o extintor de CO2
apressurizado e o pressurizado. O apressurizado eu preciso abrir a ampola para liberar o gás ou a pressão do meu extintor, tá? Então seria isso. Então aqui só uma curiosidade para vocês, existe o extintor de pó químico ou de água, enfim, com capacidade de carga muito maior para a extinção do fogo. Então ficou clara essa questão dos extintores. Eu tenho extintor de incêndio classe A, B e C. Extintor para classe A é somente o de água. Ou, se não, o extintor de pó químico seco A, B, C, que é para as 3 classes de incêndio. Eu tenho extintor de incêndio para classe B, que eu posso utilizar um pó químico seco classe BC ou ABC, e o extintor de CO2. A mesma coisa para o extintor para uma classe de incêndio D, uma classe de incêndio C, em que eu posso utilizar o extintor BC ou ABC ou CO2, somente essas. Então, a única classe de incêndio em que eu só posso utilizar o extintor de água é a classe A, tá ok? Então, assim como foi relatado na outra apresentação, a gente precisa ter cuidados e precisa observar, a brigada de incêndio precisa observar os equipamentos. Para eu poder utilizar o meu extintor, eu preciso ter alguns cuidados. Quais são eles? O extintor deve ser instalado somente em local visível. Ele não deve estar instalado em escadas, portas de saída de fuga, atrás da porta, porque senão eu não consigo visualizar meu extintor. Tem que ser algo que eu consiga visualizar ele com rapidez numa emergência. O extintor só pode ser instalado na parede ou colocado em suporte no solo, tá? Tem que ter um suporte de piso para colocar o extintor nesse suporte. E, principalmente, o lacre do extintor não pode ser rompido. O que significa isso? Que se a brigada de incêndio, na hora de fazer a inspeção dos equipamentos, observar que tem um extintor que está com o lacre rompido, independente se for utilizada a carga do extintor ou não, eu preciso mandar este extintor para recarga novamente. Por quê? Uma vez que eu não tenha esse meu extintor na parede com o lacre rompido, num eventual momento em que eu preciso utilizar esse extintor, eu não sei se ele tem carga ou se não tem carga. Então eu perco alguns segundos ali descobrindo se o extintor tem carga ou não tem carga. Então toda vez que a gente identificar um extintor com um lacre rompido, imediatamente eu peço para a empresa que me fornece, que faz a manutenção dos extintores lá na minha igreja, para vir substituir esse extintor por uma nova recarga, que daí vem com o extintor com pressão normalmente e com o lacre intacto, tá? E o manômetro do extintor também não deve, o manômetro deve indicar a carga. O que significa isso? Vou passar o vídeo. No nosso extintor, nós temos uma flechinha que indica a parte verde. Significa que esse extintor está com a pressão corretamente. Do lado direito, significa que o extintor está despressurizado. Quer dizer que ou esse extintor já foi acionado e ele não tem, e acabou a pressão dentro dele. E uma vez que eu tento utilizar esse extintor em que o meu manômetro indica que ele está despressurizado, ele não vai funcionar. Ou quando ele está subpressurizado, significa que ele está com muita pressão. E quando eu for utilizar ele, a pressão vai sair rápida e o tempo de duração do meu extintor vai diminuir. Então, por isso que é importante o pessoal da brigada de incêndio observar se os equipamentos estão ou não corretamente. Se está com o lacre intacto,
se está com pressão ou não, tá ok? Lembrando que o extintor ele deve ser instalado com altura máxima de 1,60. Por que 1,60? Porque eu não posso colocar meu extintor a 2 metros de altura. Porque uma pessoa que tem 1,55 de altura, para tentar utilizar o extintor, ela não vai alcançar. Então, 1,60 é a altura relativamente padrão dos brasileiros. Então, uma pessoa que tem 1,50, uma pessoa consegue pegar o extintor que está a uma altura de 1,60. Então, por isso que é importante instalar ele de acordo com o que determina a NTT. Então, o extintor tem que estar com a altura máxima de 1,60 e tem que estar instalado a plaquinha de sinalização do extintor a 1,80, para que todo mundo consiga visualizar que naquela parede, naquele local tem um extintor. Cuidados com o manômetro, que eu já expliquei, que a gente precisa verificar se tem ou não tem pressão. E também com o selo. Eu falo sobre o selo para vocês não se confundirem. Por exemplo, esse extintor que eu estou demonstrando, ele está com um selinho rosa, que é o selo do Inmetro. Significa que esse extintor, e ele não tem argola, tá? Significa que esse extintor é um extintor novo, tá? Toda vez que eu compro um extintor novo, ele vem com esse selo rosa e sem argola. E no próprio casco, ele vai estar a data de quando eu fiz a aquisição do extintor, ou se não, vai ter um selo do fornecedor que menciona qual é o prazo de validade desse extintor. Por exemplo, esse extintor, ele venceu em dezembro de 2021, tá? Então, quer dizer que ele já está um extintor vencido, tá ok? Esse outro extintor, ele está com um selo verde. Significa que esse extintor ele é um casco recarregável, que já foi recarregado uma vez. Então, aqui na etiqueta do Inmetro ele vai dizer o mês que foi adquirido e o ano de validade. Na etiqueta do meu fornecedor vai dizer qual é a validade desse extintor, no qual ele me diz que o extintor é só em abril de 2023, tá ok? Então, esse extintor ele tem validade até abril de 2023. Foi feita a recarga dele mês passado, tá ok? Então, aqui, a etiqueta do Inmetro me diz que o extintor foi comprado no mês tal, no X tal. Já a etiqueta do meu fornecedor diz qual é a validade que o meu extintor tem, ok? Os extintores, eles têm essa argola. Os extintores, eles têm essa argola, que significa que o extintor, ele é recarregável, lembra lá? E todo ano, essa argola azul nesse extintor, a cor significa qual é o ano que esse extintor foi feita a recarga. Por exemplo, nós temos um extintor de cor verde, que a argola está verde. Significa que o ano de validade dele é no ano de 2020. O extintor com argola branca significa que é um extintor do ano de 2021. Um extintor com argola azul significa que ele é um extintor do ano de 2022. Então, o nosso extintor foi adquirido no ano de 2022, ele está com argola azul e vai ter validade até o mês em que a gente fez a recarga dele. Então, ele vai ter validade até 2023.
Então, se eu comprei um extintor em 2022, se eu comprar um extintor, se eu fazer a recarga do extintor em 2022, no mês de dezembro, ele vai passar o ano inteirinho de 2023 e só em dezembro ela vai ter que substituir o extintor, porque ele vai estar com a argola azul ainda, significa que ele está válido. Isso significa o quê? Por que foi feito dessa forma, foi padronizado dessa forma? Porque quando o bombeiro chega, ele não pode ficar fiscalizando todos os extintores, né? Vamos pegar um shopping que tem mais de 200 extintores. O bombeiro não vai chegar a fiscalizar extintor por extintor, então foi padronizado dessa forma, porque ele olhando a argola, ele já identifica que aquele extintor está vencido ou não. Então, se o bombeiro chegar aqui e pegar um extintor com argola verde, significa que o extintor já está vencido. Porém, se ele pegar um extintor com argola branca, pode ser que no ano decorrente de 2021 esse extintor esteja válido ainda, tá ok? Algumas considerações: o alcance do jato, a substância extintora, o efeito principal do extintor de CO2, o de pó químico seco e o de água. Tá? Todo esse material está disponível para vocês terem acesso e estudarem também. Um resumo sobre os extintores: qual é a classe de incêndio, qual é o tipo de incêndio, qual é o tipo de extintor e como ou não ele pode ser utilizado. Então, nós temos o extintor pó químico seco, ABC, ele serve para todas as classes. Um BC, ele não pode ser utilizado na classe A. CO2 não pode ser utilizado na classe A. E o de água só pode ser utilizado na classe A, tá ok? Tem essa tabelinha que faz todo o resumo, tem o material disponível